Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor nesta oportunidade. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento resumo Escola Bíblica, a qual toda semana trazemos a você uma reflexão sobre a nossa aula do domingo seguinte. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá do seu computador, do seu tablet, do seu celular, Paulo.Delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Compartilhe os nossos vídeos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp com os seus amigos de contato, pois temos aqui sempre uma palavra de Deus ao seu coração, seja com louvor, seja o nosso resumo da escola bíblica, seja o nosso momento família ou no nosso momento apologético. Toda semana temos um vídeo, toda semana temos uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos à nossa aula, lição de número 6, do dia 11 de fevereiro de 2018. O título diz: Perseverança e Fé em tempo de apostasia, pois vivemos realmente um tempo difícil para a Igreja do Senhor, onde muitas pessoas têm se apostatado da fé, onde muitas pessoas não têm perseverado na fé verdadeira e genuína. O texto áureo nos diz: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 18. A verdade prática nos diz: contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo e perseverança de fé. Temos alguns versículos bíblico de parâmetro para a nossa aula de hoje. O primeiro se encontra em Hebreus 6, 1, 2, a necessidade de crescimento espiritual em Cristo. Hebreus 6, 4, apostasia, um perigo na vida de quem foi regenerado. Hebreus 6, 5, apostasia, um perigo na vida de quem viveu as realidades do reino. E ainda Hebreus 6, 10, o serviço cristão, a obra de Deus e a justiça divina. Ainda Hebreus 6, 12 e 13. Abraão, um exemplo de perseverança e fidelidade. E, por último, Hebreus 6, 20. Jesus, o nosso precursor na eternidade com Deus. Então, aqui está alguns versículos que nos dá parâmetro à aula de hoje. Ainda temos a nossa leitura bíblica que está baseada em Hebreus 6, versículo 1 ao 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaiam, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição a seu fim ser queimada. Mas de vós, ó amado, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Ainda assim falamos, que Deus não é injusto
para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completar certeza da esperança, porque vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então vemos aqui uma palavra do escritor aos Hebreus, a igreja da comunidade judaica e ao povo judeu de modo geral, para que não se voltasse aos velhos rudimentos, mas que permanecessem firmes na fé, assim como Abraão permaneceu firme na sua fé. A apostasia remonta à ideia de decaída, deserção, rebelião e abandono, retirando ou afastamento daquilo que antes estava ligado em relação à nossa fé. Apostasia significa romper o relacionamento salvífico com Cristo. Geralmente esse fenômeno se manifesta na esfera moral e ética, bem como na esfera doutrinária. Nesse tempo de apostasia, à luz da carta de Hebreus, somos chamados a perseverar na comunhão com Cristo e a viver em fé, na esperança renovada de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. A interação dá-nos aqui o significado da apostasia. E infelizmente, como eu disse na abertura desta aula, muitos têm se apostatado da fé nos nossos dias, até homens e mulheres de Deus que tinham conhecimentos grandes. Eu, particularmente, conheço alguns amigos até particular que se desviaram da fé verdadeira e seguem hoje doutrinas antigas, doutrinas de homem, que para a época a qual elas foram escritas era até válida, pois não havia o pentecostalismo, não havia a fé e o conhecimento que temos hoje. Mas para os rudimentos dos nossos dias, são doutrinas heréticas, antibíblicas, que essas pessoas têm disseminado. Introdução. O autor já havia dito que os crentes deveriam ser mestres, mas em vez disso necessitavam que alguém lhes ensinasse de novo os primeiros rudimentos da fé. Hebreus 5:12. A vida cristã dinâmica exige que o discípulo vá além dos primeiros passos, mas isso não estava acontecendo com a comunidade com a qual o autor sacro se correspondia. Em vez disso, davam sinais de cansaço, indolência, negligência e imaturidade espiritual, o que poderia trazer como consequência o esfriamento e o fracasso na fé. A graça não é irresistível e nem tampouco incondicional. A apostasia é retratada pelo escritor como algo real e não apenas como um perigo hipotético. Por isso ele mostra que para se evitar decair é necessário perseverança, fé e confiança na promessa de Deus. Então o autor, ele abre-nos a palavra dentro de Hebreus, que os judeus, seus correspondentes leitores que receberiam esta carta, deveriam já estar ensinando, deveriam ter crescido na fé, mas em vez de crescerem na fé, eles se apostataram na fé. Eles deixaram a verdade para seguir os rudimentos da lei e dos homens, como muitos, infelizmente, fazem ainda hoje. Parte 1. A necessidade do crescimento espiritual, indo além dos rudimentos doutrinários sobre o arrependimento e fé.
Longe de dizer que a doutrina do arrependimento e da fé não é mais necessária, o autor quer mostrar que ela é importante sim, mas que constitui o ABC doutrinário da fé cristã. A vida cristã começa com arrependimento e fé. Marcos 1,15. De fato, a Bíblia mostra que para que uma pessoa possa ser salva, ela primeiro deve crer. Marcos 16,16, Atos 16,31, Romanos 1,16, Efésios 2,8, 1 Timóteo 1,16, e não o contrário. Todavia, não deve parar aí. Há um longo caminho a percorrer, e os seus leitores haviam se esquecido desse fato, estacionando-se na jornada. Então, o povo não seguiu os princípios que a Bíblia já havia determinado. Não seguiu os princípios que os apóstolos haviam ensinado, que os profetas haviam ensinado. Eles deviam progredir no conhecimento. Só que em vez de progredir no conhecimento, eles se retargiram ao conhecimento. Eles voltaram atrás, eles voltaram a rudimentos antigos. Então, o autor e escritor da carta aos Hebreus, ele chama a atenção dos seus compatriotas judeus e da igreja atual do século 21, a qual vivemos. Ele nos chama a atenção para voltarmos à verdade e para deixarmos as fábulas e os rudimentos dos homens, para crermos e termos fé e progredirmos no conhecimento, porque só assim chegaremos à perfeição de homens e mulheres, varões perfeitos diante do Senhor, até o dia da sua vinda. Tópico 2 da parte 1. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre o batismo e imposição de mãos. O segundo bloco de rudimentos doutrinários, Hebreus 6,2, mostrado pelo autor, é formado pelos ensinamentos sobre batismo e imposição de mãos. O contexto mostra que em Hebreus 6,2 a referência é ao batismo cristão em contraste com outros batismos praticados no judaísmo. Na igreja primitiva, o batismo em água era feito em razão do arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1,4, Atos 10,47, 4,8, 48 e 22,16. O batismo não possuía poder salvífico, e isto não era um sacramento, mas um testemunho público de fé em Cristo. Por outro lado, a doutrina da imposição de mãos é evidenciada em vários lugares na Bíblia, mas era sempre demonstrada como um símbolo exterior da prática da oração. Atos 6,6, 13,3, 1 Timóteo 4, 14. Então, o batismo, ele não salva. Batismo e imposição de mão são coisas que são feitas mediante a fé da pessoa e serve, principalmente o batismo, como testemunho de que eu, pastor Paulo Delaese, estou aceitando ao Senhor e estou renegando o mundo. Quando a gente vai ao batismo, quando a gente aceita ser batizado, estamos dizendo que estamos sepultando o velho homem diante das testemunhas, diante das pessoas, diante da sociedade, diante da igreja, para viver o novo homem. Só que isso é apenas um símbolo da transformação que começará na minha vida. Porque independente do batismo ou não, a minha vida, ela já tem que ser transformada. Ela já tem que mostrar o verdadeiro arrependimento ao mundo. Porque se o batismo salvasse, o ladrão da cruz não seria salvo. Mas, no entanto, ele estaria com o Senhor Jesus naquele dia mesmo no paraíso. Então, o batismo, ele é uma mostra do meu arrependimento. Parte 3 do tópico 1, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição. Então, e juízo. Fica patente para o leitor do Novo Testamento que a pregação apostólica se fundamentava primeiramente no fato da ressurreição de Jesus. Atos 4, 33, 17 e 18. Tanto a doutrina da ressurreição dos mortos como a do juízo vindouro são demonstradas pelo autor como fontes de esperança para os cristãos
Hebreus 10, 36, 37, Hebreus 12, 28, 29. Elas eram elementos indispensáveis para que o cristão mantivesse sua expectativa no porvir, mas não deveriam parar aí. Antes tinham que avançar. Então, tudo que se relaciona à fé cristã, ela precisa progredir a cada dia. Ela não pode chegar a um ponto e estacionar. Ela não pode chegar a um ponto e dizer que até aí tá bom, que não precisa de mais nada. A fé, ela cresce e se progride a cada dia que passamos a conhecer o Senhor. Vamos ver o significado do resumo deste capítulo. O escritor dá prosseguimento à advertência dirigida aos que, muito embora ensinem os crentes, falharam em não alcançar a maturidade. Está lançando o fundamento dos princípios elementares, amadurecermos pela construção sobre eles, não voltando repetidas vezes. Hebreus 6, 1, 3. Os cristãos são como terra semeada sobre a qual Deus derrama a chuva. Somos projetados para produzir uma boa colheita, não de espinho. Hebreus 7, 8. O escritor está seguro de que seus leitores judeus cristãos não representam uma terra imprestável, pois simplesmente deseja estimulá-los a serem diligentes. Hebreus 9, 12. Então, o objetivo deste capítulo, a qual acabamos de ler, desse primeiro tópico, é levar as pessoas a ter uma fé genuína, verdadeira e crescente. Nossa salvação é um alicerce a ser construído, não um andaime vacilante onde se caminha receoso. Isso tem que ficar claro. O arrependimento, batismo, ressurreição, juízo, futuro e salvação, aliança e esperança. Esse é o conceito do verdadeiro cristianismo. A necessidade da vigilância espiritual, parte 2 e parte 1 do tópico 2. Apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. As palavras do autor dão início ao versículo 4 do capítulo 6 de Hebreus, com o vocábulo grego, traduzido aqui como impossível. E a mais forte advertência em o Novo Testamento sobre o perigo de decair da graça. Os gramáticos observam que o seu sentido aqui é enfatizar o que vem colocado depois da conversão, Hebreus 6, 4. O autor fala de pessoas crentes, porque nenhum descrente foi iluminado, nem tampouco experimentou do dom celestial. No capítulo 10 e o versículo 32, ele usa a expressão iluminados, para se referir à conversão dos seus leitores. Além do mais, as palavras uma vez, Hebreus 6,4, contrastam com outra vez, Hebreus 6,6, mostrando o antes e o depois da conversão. Essas não são expressões usadas para pessoas não regeneradas. Apostasia, o perigo de decair da fé, é colocado pelo escritor de Hebreus como algo factível, um perigo real a ser evitado por quem nasceu de novo. Então o autor aos Hebreus está falando com cristão, está falando com pessoas que conheceu a verdade, mas acabou decaindo da fé. Está falando com pessoas que foi uma vez iluminado, mas deixou-se enredar pela mentira de Satanás e pela doutrina de homens. Por isso, fala em apostasia e recair da fé. Vamos conhecer um pouco mais o que é apostasia. Apostase ou afastamento, abandono premeditado e consciente da fé cristã. No Antigo Testamento não foram poucas as apostasias cometidas por Israel. Só em Juízes há 7 desvios ou abjuração da verdade, da fé em Deus. Para os profetas, a apostasia constituía-se num adultério espiritual.
Se a congregação hebreia era tida como a esposa de Jeová, deveria guardar-lhe fielmente os preceitos e jamais curvar-se diante dos ídolos. Então, apostasia é desviar da fé verdadeira. Apostasia é abandonar a palavra de Deus verdadeira. Apostasia é abandonar o Senhor que os resgatou para viver rudimentos de homens e doutrinas de homem. Então o Senhor nos chama a atenção para que não caiamos na armadilha de Satanás, que é levar-nos a uma apostasia total e ao abandono da fé verdadeira, como Israel fez em muitas épocas, indo após outros ídolos, outros deuses, prostituindo-se do Deus verdadeiro para um Deus feito por homens. Apostasia, uma possibilidade para que quem vivenciou a palavra e o Espírito, parte 2 do tópico 2. A possibilidade de cair da graça é posta para aqueles que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus 6, 4, 5. O autor sacro já havia dito como uma pessoa se torna participante de alguma coisa. Os crentes tornam-se participantes da vocação celestial. Hebreus 3, 1. Participantes de Cristo. Hebreus 3, 14. E dessa forma participantes do Espírito Santo. Hebreus 6, 4. Mais uma vez o texto mostra que a mensagem é dirigida a pessoas regeneradas. Esses crentes haviam se tornado participantes do Espírito Santo e da palavra de Deus. Somente os nascidos de novo participam do Espírito Santo. João 14, 17, e provam da palavra. João 8, 14, 1 Tessalonicenses 2, 13. Portanto, trata-se de uma advertência para os salvos. Então, apostatar da fé é rejeitar tudo isto, a qual uma vez declaramos como fé verdadeira. Infelizmente, hoje, eu tenho amigos particulares aqui na cidade de Jundiaí que fez exatamente isso. Renegam o Espírito Santo, renegam o batismo no Espírito Santo, renegam o falar em língua e segue hoje doutrinas heréticas. Não porque eles não têm conhecimento, mas porque eles realmente se afastaram da fé verdadeira. E este é um perigo, porque a Bíblia diz que se pecarmos contra o homem, se pecarmos contra Deus, há perdão. Mas se pecarmos contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem aqui, nem no porvir. Então fica este alerta a você que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Parte 3 do tópico 2. Apostasia, uma possibilidade para quem viveu as experiências do reino. Esses crentes a quais o autor se referia também experimentaram as virtudes do século futuro. Hebreus 6, 5. Essa expressão é usada no contexto da cultura neotestamentária, como uma referência à era messiânica. Ao receber a Cristo como Salvador, os crentes já participam antecipadamente das bênçãos do reino de Deus. Vigilância, mais uma vez, é requerida para os salvos que ingressaram nesse reino. Quem despreza a graça de Deus não se torna um cidadão real deste reino. Então, se você despreza a Deus, você se afasta de ser um cidadão do reino de Deus. Subsídio teológico. Alguns intérpretes combinam Hebreus 5:11 com 6:20 como uma unidade exortativa. No entanto, há boas razões para dividir a passagem em duas advertências separadas, embora relacionadas. Enquanto Hebreus 5:11 e 6:3 enfoca o perigo da retidão e da regressão espiritual como uma exortação para avançar em direção à maturidade, a segunda advertência enfoca a terrível possibilidade de uma apostasia irreparável. Se tal regressão prosseguir de modo incontrolável, Hebreus 6, 4, 8, o autor então encoraja e desafia seus leitores a progredirem prosseguindo em esperança e fé
com perseverança. Hebreus 6, 9 ao 20. Hebreus 6, 4, 6 constitui uma frase longa e completa em grego, que adverte solenemente sobre a possibilidade de abandono, apostasia da fé cristã e da impossibilidade desta vir a ser restaurada, uma vez que tal condição tenha ocorrido. Quem são os sujeitos dessa impossibilidade? O estudo de Bruce observa corretamente que o texto em Hebreus 6, 4, 6 foi tanto indevidamente minimizado quanto indevidamente exagerado. Foi indevidamente minimizado por aqueles que argumentam de uma forma ou de outra que as pessoas descritas em Hebreus 6, 4, 5 nunca foram cristãos completamente regenerados. Por exemplo, Golden, 1995, páginas 132 e 182, ou que este foi somente um caso hipotético, sendo apresentado pelo autor e não algo que pode realmente acontecer na prática. Por exemplo, a passagem também foi indevidamente exagerada por aqueles que ensinam que uma vez que uma pessoa tenha se convertido e sido batizada em Cristo, em seu corpo, e então por um lapso cair novamente em sua antiga vida pecaminosa, não poderá haver um perdão futuro ou uma restauração ao convívio cristão, por exemplo, Tertuliano sobre o pecado pós-batismal. Essas interpretações estão sendo aplicadas a passagens sem consideração de seu contexto e não fazem nenhuma distinção entre desviar e se apostatar. Então, o que o comentarista quis dizer nesse texto que acabamos de ler de alguns escritores, que há um exagero, porque as pessoas estão confundindo o desviar e apostatar. Desviar por um momento, decair da fé, há sim reconciliação. Agora, para quem se apostata e amaldiçoa o conhecimento que ele teve, para esse sim há um perigo de não ser mais restaurado. Parte 3. A necessidade de confiar nas promessas de Deus. Parte 1 do tópico 3. O serviço cristão e a justiça de Deus. O autor sábia que usou o tom exortativo forte, deixando claro que não se pode brincar com a fé. Agora ele vê a necessidade de consolar os cristãos, depois desse tratamento de choque. Hebreus 6, 9 e 10. Aos crentes fiéis no seu serviço, é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. É bom saber que mesmo não recebendo o reconhecimento dos homens, teremos o reconhecimento de Deus, que é o mais importante para nós. Não estamos atrás de reconhecimento de homens, mas estamos atrás que Deus nos reconheça como homem, como mulher, como servos do Senhor. Parte 2 do tópico 3. A perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. A exortação do escritor de Hebreus toma como parâmetro a pessoa de Abraão. O velho patriarca é o modelo do crente perseverante, que de posse da promessa de Deus, soube esperar com paciência. Hebreus 6, 12 e 13. Porque voltar atrás se temos as promessas de Deus que nos motiva a caminhar à frente. Hebreus 6, 14 e 15. Então Abraão é o nosso modelo de fé. Abraão é o nosso modelo de esperança. E como Abraão perseverou na fé e esperou a promessa de Deus, eu e você somos exortados a fazermos a mesma coisa. Eu e você somos exortados a perseverar na nossa fé até a vinda do Senhor. Parte 3 do tópico 3. Cristo, sacerdote e precursor do crente. O autor sagrado volta-se para Jesus, o nosso exemplo maior de perseverança, fidelidade e esperança. Nessa jornada ele se adiantou e foi à nossa frente, tornando-se o nosso precursor. Hebreus 6, 20. O termo precursor era usado na cultura antiga. É referência a um batedor militar, alguém que tomava dianteira para abrir o caminho. Jesus entrou na presença de Deus como nosso sumo sacerdote para nos dar o direito de viver eternamente. Então, Jesus ele faz como soldado.
que ia à frente da guerra abrindo o caminho. E ele vai à frente de nós, derrotando o pecado, derrotando Satanás, para que eu e você, a igreja do Senhor, possamos ser triunfantes, vitoriosos e possamos chegar à fé perfeita e alcançarmos a justa coroa, a qual o justo juiz nos dará naquele dia como recompensa. Conclusão. O capítulo 6 de Hebreus contém uma das mais fortes exortações encontradas em todo o Novo Testamento. A necessidade de perseverança e vigilância para não se decair da fé. O processo da salvação não se dá de forma mecânica e nem compulsória, mas se firma na entrega e aceitação voluntária a uma dádiva divina. A tudo isso temos que responder com amor, cuidado e zelo. 1 Coríntios 10, 7, 13. Essa exortação de forma alguma deve levar-nos ao medo, pavor ou pânico, mas conduzir-nos a confiar inteiramente no Senhor, que é poderoso para guardar-nos até o dia final. Então, a conclusão diz que essa exortação não é para medo, mas para mostrar a confiança verdadeira que temos que ter no Senhor. Subsídio teológico. A promessa que Deus fez a Abraão foi fundamentada de todas as promessas da aliança e da atividade redentora de Deus, Gênesis 12, 1 ao 3, que foram repetidas em inúmeras ocasiões e de formas diferentes ao longo da história do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 15, 1 a 21, 26, 2 a 4, 28, 13 e Êxodo 3, 6 ao 10. Porém, numa ocasião em particular, após Abraão quase ter sacrificado Isaque em obediência ao teste de Deus, Deus tomou a veracidade de sua promessa enfática por meio de um juramento. Gênesis 22, 16. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Hebreus 6, 13 e 14. Indica que esse juramento mais tarde encorajou Abraão a esperar com paciência e assim, posteriormente, alcançar a promessa. Glórias a Deus, né? Então, Abraão confiou no Senhor. Abraão esperou no Senhor e foi contado como homem de fé. Ainda que Abraão não viu as promessas, mas ele creu e acreditou que o Senhor, o qual havia prometido, era fiel. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, digitando paulo.delanhese. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo no coração de cada